Graça e paz a todas, sejam bem-vindas. Boa noite. Boa noite para todos vocês. A paz do Senhor. Vamos para a nossa última live do quarto de guerra. Graças a Deus, mais um livro concluído, com muito aprendizado. E hoje eu vou fazer a reflexão da última sessão. Hoje não vai ter arte relacionada a esse livro, tá? E quando eu terminar essa live, eu vou entrar em outra para explicar sobre o próximo livro que nós vamos iniciar amanhã. 40 dias segundo o coração de Deus, tá? Sejam bem-vindas. Graça e paz. Boa noite. Vamos nos achegar. Graça e paz. Sejam bem-vindas. Graça e paz a todas. Já fiz o meu resuminho aqui para poder ir mais rápido, né? Ser mais objetiva. Mas eu vou acompanhando aqui também alguns versículos no livro. Bom, vou iniciar aqui, tá? As meninas que forem entrando vão acompanhando aí. Bom, a seção 5, ela fala sobre impactado pela graça. E aí a gente descobre qual é a nossa identidade em Jesus. Porque nós aprendemos na última sessão, na sessão 4, que nós recebemos, né, a graça através da morte de Jesus na cruz e todos os dias durante a nossa vida através do Espírito Santo, né? Derrama a tua graça sobre nós para que a gente dê bons frutos e realize boas obras. Então, o último título, que é o da seção 5, é impactado pela graça. Como é o seu viver? Como tem sido o seu testemunho de vida? Né? Você tem se deixado transformar pelo Senhor? Você tem frutificado? Você tem renovado a sua mente? Tem se esforçado para viver segundo o Espírito? Lutado contra a carne? Né? Na primeira sessão a gente falou sobre comunhão com Deus, né? E vida de comunhão, de busca, de intimidade com o Senhor. E agora a gente volta também no finalzinho do livro a falar sobre isso novamente, a viver em comunhão com Jesus, né? Unidos a Ele. E aí a gente vai sendo impactado pela graça do Espírito Santo todos os dias, né? É um recomeço. A cada manhã, uma nova página para a gente escrever a nossa história. Boa noite, Cris. Boa noite, meninas. Sejam bem-vindas. Então, vou dar início aqui, tá? Falando um pouquinho sobre a nossa última sessão, a sessão 5. Então, graça e paz a todas, sejam bem-vindas. Vamos dar início aqui à nossa revisão aqui da sessão 5. Na sessão 5, nós aprendemos que a nossa identidade está em Jesus. É uma realidade gerada pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas. Através da nossa conexão com Deus por uma oração profunda, somos perdoados do pecado e impactados pela graça de Deus que nos transforma. E essa transformação é que nos leva a sermos não só chamados filhos de Deus, mas nos tornarmos filhos de Deus.
para que outras pessoas percebam, sintam que somos de Cristo. Uma nova vida através da ação do Espírito é dada a nós. Deus trabalha em nossas vidas para moldar-nos na pessoa que Ele nos criou para sermos. Então, a nossa identidade, ela passa a estar no Senhor. A partir do momento que a gente crê no Senhor, que Ele morreu por nós, que nossos pecados são perdoados através da sua morte na cruz, nós recebemos a graça de ser salvos e somos chamados filhos de Deus. Para nos tornarmos filhos de Deus, darmos bons testemunhos de filhos de Deus, nós precisamos da graça do Espírito Santo todos os dias na nossa vida, porque sozinhos nós não vamos conseguir. Nós somos pecadores, nós somos limitados, né? Então, é o Espírito Santo que vai nos transformando, nos capacitando, nos moldando a sermos a pessoa que Deus nos criou para ser, né? Deus quer que sejamos santos, como Ele é santo. Então, dessa forma, não é mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Quando nós começamos a aprender sobre a palavra do Senhor e a ver o que é certo e o que é errado, né? O que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, nós começamos a mudar o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. Nós deixamos de fazer certas coisas, passamos a fazer outras. Procuramos deixar aquilo que desagrada a Deus e fazer aquilo que agrada a Deus, mesmo que esteja contrário à nossa vontade, né? Então, como filhos de Deus, nós nos esforçamos para agradar o Senhor e dar um bom testemunho, para que as outras pessoas saibam que a gente é filho de Deus, não só no nosso falar, mas no nosso agir, nas nossas atitudes, né? No nosso viver mesmo. Então, passamos a negar a nós mesmos, né? Para fazer a vontade de Deus. Então, passamos a deixar de viver por nós para viver por Cristo. Então, por isso que Cristo vive em nós. E é para que Cristo vive em nós, devemos permanecer unidos a Ele. A única maneira de deixarmos, né, a nossa carne sobressair e os frutos do Espírito, né, começarem a aparecer mais nas nossas vidas, é estar unidos ao Senhor Jesus. A única maneira é estarmos ligados a Ele, em estreita comunhão, e Ele quer que a gente esteja assim, unidos a Ele em todo o tempo, em estreita comunhão, e que nunca nos afastemos dele. Como que nós demonstramos que somos verdadeiramente filhos de Deus e que Cristo vive em nós? Quando começamos a dar bons frutos. Mas para darmos bons frutos, é preciso estar unidos à videira, que é Cristo. Então, vou pegar aqui João 15, 1 a 8. Vou abrir aqui com vocês. Então, para a gente começar a dar bons frutos, nós precisamos estar ligados a Cristo. Como nós vamos estar ligados a Cristo? Vamos estar ligados através da sua palavra. Nós vamos aprender como é ser como Jesus através da palavra de Deus, né? O que ele diz pra gente fazer, o que ele diz pra gente não fazer. Deixa eu ver se é esse mesmo. É João 15, 1 a 8. Aqui. Jesus, a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois, assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável, e seca.
Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzirem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Então, aqui, do versículo 1 ao 8, o Senhor diz que para darmos bons frutos, temos que estar unidos a Ele, para que as palavras, dele permaneçam em nós, e aí tudo que a gente pedir nos será concedido. E daremos grande glória a Deus Pai. E aí nós mostraremos que somos discípulos de verdade, que somos filhos de Deus. Então, a única maneira de produzirmos bons frutos é estando unidos ao Senhor Jesus por meio da sua palavra. E aí Cristo passa a viver em nós, E não nós, porque nós deixamos de fazer aquilo que nos agrada e começamos a fazer aquilo que agrada a Deus. Não podemos crescer em semelhança com Cristo ou produzir frutos espirituais por nosso próprio poder ou habilidade. Precisamos de Deus não só para a salvação, mas para, através de seu poder transformador, produzir frutos em nós e através de nós. E esse poder transformador faz de nós testemunhos vivos de Cristo. Então, dia após dia, durante as nossas orações, nós precisamos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, porque a gente sabe que o pecado nos afasta da comunhão de Deus. Então, como que a gente vai produzir bons frutos? É viver em comunhão com o Senhor através da oração. E na oração, a gente tem que estar sempre, se humilhando perante o Senhor e confessando que a gente é pecador, porque o pecado nos afasta de Deus. Então, como nós vamos viver em comunhão com o Senhor se a gente estiver em pecado? Então, todos os dias nas nossas orações, a gente tem que pedir para o Senhor que nos perdoe. A gente tem que pedir para o Senhor confessar os nossos pecados, pedir perdão, para assim a gente restabelecer essa comunhão com Ele, dia após dia. Então, aqui no primeiro dia, cito o exemplo de Tony, que Tony começa a conversar com a Elizabeth, pedindo perdão para ele, por tudo que ele fez, e de errado, não só para ela, mas no trabalho também. E ele achou que ela ia bater boca com ele, ia brigar com ele. Então, ele já estava preparado para se defender, como está falando aqui. Estava pronto para me defender, só que desta vez eu não posso. E aí ele confessou que ele estava errado e que ele merecia ser demitido, que ele estava enganando os patrões dele e ela também, que ele quase traiu ela, Então, aí ele confessou e pediu perdão para ela. Então, nós, perante Deus, devemos confessar ao Senhor que nós erramos, mesmo que isso seja difícil, como ele disse aqui, eu odeio dizer isso, que ele estava errado, que ele merecia ser demitido. Nós temos que estar diante do Senhor e falar, eu não gosto de dizer, mas eu errei, eu caí, eu fiz errado, eu não devia ter feito isso, e se arrepender, Então, confessar é difícil, significa admitir culpa e aceitar a responsabilidade dessa confissão, mas algo muito além de confessar é ter o arrependimento. Então, não basta só confessar, você tem que confessar e se arrepender, porque quando a gente se arrepende, a gente deixa, o pecado, a gente muda de atitude, a gente realmente sente mal por ter feito aquilo e não quer mais fazer, tem um repúdio sobre aquilo. E aí muda-se a atitude, muda-se a vida. E é isso que o Senhor quer, o abandono do pecado. O arrependimento que estabelece o perdão em nosso relacionamento com Deus. Então, todos os dias para a gente manter o nosso relacionamento com Deus, nós temos que orar e nas orações pedir perdão para o Senhor, com arrependimento e abandonar o pecado. Por quê? Aqui diz que sem o arrependimento não há perdão. Por quê? O Senhor vai falar, te perdoo, você vai lá e erra de novo. Te perdoo, e você não muda? Como que o Senhor vai te perdoar verdadeiramente, se você não muda? Então, o Senhor, ele só perdoa, esse perdão, ele só é liberado realmente daquilo que a gente se arrepende e deixa de fazer.
É diferente de quando a gente tropeça, de quando a gente não quer e a gente erra. É diferente do pecado, que é aquele pecado decisivo, que você faz porque você quer fazer mesmo. Você está a fim de fazer. E aí você sabe que está errado, mas você faz. Então, esse é o pecado que o Senhor não vai te perdoar enquanto você não se arrepender e deixar esse pecado e mudar de atitude e não voltar mais a fazer. Então, é diferente daquele pecado em que você não quer fazer, você se esforça, mas você tropeça. E sem querer você cai de novo. É diferente do pecado que a gente decide fazer, do pecado que a gente, pelas fraquezas da gente, num impulso a gente fez. Quando a gente viu, a gente fez. Tipo, falar demais, às vezes, né? Às vezes a gente fala mais que a boca. E aí fala o que não deve. E aí a gente se arrepende. Então, aí é um tropeço, né? Você não queria falar, mas quando você vê, saiu. Então, foi sem querer, digamos assim. Não foi premeditado. Eu vou chegar lá e vou vomitar tudo na cara daquela pessoa. É diferente. Vocês entendem o ponto de vista de um pecado que você decide fazer e de um pecado que você não quer, mas sem querer, quando vê você fez, porque você não tem autocontrole. Então, é diferente. O pecado em que a gente luta para vencer ele, que a gente se esforça para vencer ele, mas a gente cai, o Senhor entende. E ele vai nos ajudando, porque a gente está se esforçando para deixar. Mas aquele pecado em que a gente sabe que é errado e a gente gosta de fazer aquilo, e a gente pede perdão, mas gosta de estar no pecado, o Senhor não vai perdoar. Enquanto não se arrepender e deixar de agir daquela maneira. Então, há duas chaves aqui importantes para o perdão. A primeira é a expiação. Por que a gente tem a oportunidade de receber o perdão dos pecados? Porque o Senhor Jesus morreu na cruz e ele trouxe, né, o perdão para as nossas vidas. A misericórdia de Deus, né, através de Jesus, que suportou o nosso pecado. Então, ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos sarados. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Então, para a gente receber o perdão, primeiro o Senhor teve que morrer na cruz por todos nós, para sermos, né, perdoados do pecado. E o segundo é o arrependimento. Então, o Senhor dá o perdão, mas nós temos que nos arrepender e deixar de pecar. A segunda chave é o arrependimento. Agora arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Atos 3, versículo 19. Então, para que os nossos pecados sejam apagados, é uma condição. Arrependam-se e voltem-se para Deus. Então, você tem que pedir perdão, se arrepender, voltar sua vida para Deus, deixando aquele pecado para trás, não voltando a cometer mais, para que eles sejam apagados. O Senhor vai apagar. Então, toda vez que você se sentir culpada ou ver algo na tua mente te acusando de um pecado que você não comete mais há muitos anos, tenha certeza de que não é o Senhor que está falando isso com você, é o inimigo. Então, quando o Senhor perdoa, você se arrepende, muda de atitude, muda a sua vida por amor ao Senhor e deixa aquele pecado, ele está apagado, ele está anulado, ele não existe mais perante o Senhor, porque Jesus já morreu e derramou sangue para nos perdoar desses pecados. Então, qualquer outra coisa contrária ao que está aqui em Atos 3,19 não é do Senhor. Então, não se deixe ser acusada quando você sabe que você não peca mais, que você não age mais daquela maneira, que você está correto e obediente diante do Senhor, mas vem pensamentos querendo te acusar de que você é fraca e que você fez o que fez. Porque o seu pecado foi apagado. Por isso é importante em nossas orações não só pedir o perdão, mas pedir que Deus revele como ele nos vê. Como que nós vamos ter arrependimento? Às vezes você quer deixar um pecado, mas é difícil. Às vezes as pessoas, né, têm um vício e luta contra aquele vício, seja de cigarro, seja de bebida, seja de prostituição,
seja um roubo. Tem tantos, né? Tem pessoas que são doentes e roubam por doença, não porque precisam por maldade, é por doença. Então, a pessoa, ela tem dificuldade, ou então ela está agindo de uma maneira, mas não está enxergando que ela está errada, que aquilo é um pecado, que está desagradando a Deus. Então, se você sente no seu coração que às vezes não confessou tudo que você tem que confessar para Deus, pede na oração que Ele revele para você um pecado encoberto, um pecado que às vezes muitos 20 anos atrás, quando você era adolescente ou criança, não sei, que criança também tem sua fase de inocência, né? Depois que perdeu a inocência. Então, às vezes tem alguma coisa que pode estar te atrapalhando de ter mais comunhão com o Senhor, de ter mais bênçãos do Senhor sobre a sua vida. E você não sabe, você não lembra. Então é bom a gente, durante a confissão, a gente também pedir isso para o Senhor. Senhor, revele algum pecado encoberto. Revele como o Senhor me vê. Às vezes nós temos defeitos que nós não conseguimos ver. E esses defeitos desagradam a Deus. Entristecem o Espírito Santo. E a gente não enxerga. E muitas das vezes as pessoas que estão ao nosso redor não nos falam também. Então a gente tem que pedir, Senhor, revele o que o Senhor vê de mim, as minhas atitudes, para que eu mude a minha visão, a visão do meu coração com relação ao pecado. E a partir do momento que Deus nos revelar o como Ele nos vê, né, como ele está se desagradando, como Ele está se entristecendo, ou muitas vezes se irando com determinadas atitudes nossas, nós vamos se sentir arrependidos. Porque a gente não quer, a gente que ama Deus, a gente não quer entristecer a Deus. A gente não quer desapontar a Deus, porque a gente ama o Senhor. Não que isso mude a nossa salvação, não que isso influencie a nossa salvação. São coisas diferentes. A salvação a partir do momento em que você crê no Senhor. Mas a sua vida de comunhão com Deus, o viver o reino dos céus aqui na terra é outra coisa. Então, para você viver o melhor de Deus aqui ainda na terra, antes de ir para a eternidade, você precisa ter comunhão com o Senhor. E para você ter comunhão com o Senhor, você tem que deixar o pecado. Né? Onde habita o pecado, o Senhor não está. Né? Até tem um versículo, agora não lembro, que eu sou ruim de gravar. Eu gravo a mensagem, mas sou ruim de gravar o livro e o versículo. Mas a gente viu... acho que no outro livro, se não me engano, ou nesse aqui mesmo, que a mão do Senhor, ela só não se estende, ou a face do Senhor só não se volta para aqueles que estão em pecado. Então, aqueles em que estão no pecado, que escolhem estar no pecado, não tem como a mão do Senhor abençoar, não tem como o olhar do Senhor, né, de bênção, de cuidado estar sobre essa pessoa, porque essa pessoa decidiu virar as costas para o Senhor e viver no pecado. E onde habita o pecado, o Senhor não está. Então, nós temos a confiança de nos achegarmos no trono da graça pela morte do Senhor. Hoje nós temos livre acesso ao trono de Deus, nós podemos orar, conversar com o Senhor em qualquer hora, a qualquer momento. Então, a gente tem que aproveitar isso, que não existe mais intermediador entre nós, que nós temos livre acesso ao trono de Deus. Nós temos o Espírito Santo para levar nossas orações, interceder por nós, como a gente aprendeu aqui também no livro. Então, que a gente, confiante, né, que pelo sacrifício de Cristo, hoje nós temos, né, o livre acesso ao trono de Deus, e ter no nosso coração o desejo de nos arrepender, não só da boca para fora, mas vindo do coração mesmo, né? Porque o perdão já nos pertence, Deus já nos deu perdão na morte do Senhor. Então, cabe a nós, para vivermos em comunhão com o Senhor, nos arrependermos do pecado. E aí vai para o segundo dia aqui, que fala sobre contentamento. Quando a gente vive em comunhão com o Senhor, quando a gente vive, né, como ramo na videira, ligado ali com o Senhor, nós temos a confiança de que o Senhor está cuidando de nós e que Ele nunca vai nos deixar e nunca nos abandonar.
Então, mediante a qualquer situação que a gente venha passar, nós vamos estar contentes, porque a gente sabe que mesmo diante daquela situação contrária, difícil, o Senhor não nos deixou, o Senhor está conosco e Ele nunca vai nos abandonar, porque Ele nos prometeu isso. Está em Hebreus 13, versículo 5. Então, em Filipenses, de 11 a 13, Paulo fala aos filipenses que mesmo diante da fome ou diante da bonança, diante da pobreza, da riqueza, do muito ou do pouco, ele é feliz, porque o Senhor é a sua alegria, o Senhor é que o torna contente, o Senhor é que traz contentamento para ele. Porque tudo ele pode naquele que o fortalece, que é o Senhor. Então, quando vivemos em comunhão com o Senhor, aprendemos que o nosso contentamento vem dele, não das pessoas e das coisas. A gente sabe que as pessoas nos desapontam, as pessoas nos decepcionam, as coisas se acabam, as coisas são passageiras, a traça come, mofa, fura, desgarça, desbota, quebra. A gente sabe que as coisas não são eternas. Logo a gente troca por outro, e troca por outro, e troca por outro, e nunca está satisfeito com aquilo. Sempre quer mais e mais e mais. Parece que nosso coração está faltando alguma coisa, está faltando um vazio que não se contenta, que não se enche, que não preenche, e quer satisfazer nas coisas, nos bens, quer se satisfazer nas pessoas, quer a atenção de um. Ah, fulano não me deu atenção, ele não me ama. Ah, fulano me deu atenção, ele não gosta de mim. Ah, fulano passou lá do outro lado da rua e não falou comigo, não me deu a paz do Senhor. Ele não gosta de mim, ó lá. Metido, não gosta de mim. E aí a gente se decepciona com as pessoas, a gente fica com raiva da pessoa. Então, a gente não pode colocar nossa alegria nessas coisas. A nossa alegria tem que vir do Senhor, por mais que a situação esteja difícil, por mais que a gente não enxergue a mão de Deus sobre nós. Mas a sua palavra é a verdade. E se o Senhor diz que é verdade, é verdade. A gente tem que crer acima das situações. Em Hebreus 13, 5 diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então, contentamento nas coisas do mundo é uma ilusão. A busca por mais em todas as áreas criou uma cultura de que nada é o suficiente. Não que dinheiro, status, educação, negócios, muito mais outras coisas sejam ruins. Claro que não, né? Tudo é bom. Mas o excesso e a preocupação com essas coisas é que é ruim. É colocar essas coisas acima de Deus. Lembra que a gente viu que o trono do nosso coração deve estar no Senhor e não nessas coisas. Por quê? Se a gente perder qualquer uma dessas coisas aqui, nossa vida vai acabar. Então, se a gente ficar sem um tostão, a gente vai ficar com fome, a gente vai passar aperto. Mas a gente tendo o Senhor, nós vamos ter a esperança de que o Senhor vai vir em nosso socorro, que o Senhor está cuidando. E aí, em oração, nós vamos pedir socorro a Deus. Quantos testemunhos a gente já ouviu de pessoas que não esperavam, estavam com fome e receberam cesta básica, receberam a ajuda de um amigo que ligou na hora e perguntou: o que você está precisando aí? Então, gente, tenha o cuidado de Deus nas mínimas coisas, né? Então, colocar essas coisas em primeiro lugar, a gente nunca vai se sentir por completo, a gente nunca vai estar satisfeito. Então, é bom, sim, ter essas coisas? Sim, nós precisamos de muitas dessas coisas para viver. Nós precisamos de dinheiro para poder sobreviver, nós precisamos de educação para poder ter um emprego melhor, né? Nós precisamos ter bons negócios, emprego para poder ter condições de criar nossa família, né? Mas o excesso dessas coisas é que não são boas. Então, a aproximação de Deus, ela traz contentamento, independente da circunstância. Mas o teste para saber se Cristo é o suficiente raramente acontece quando a vida é maravilhosa. Quando a gente tem tudo,
Aí é fácil falar, né? Ah, não, Cristo é meu suficiente. Mas quando começa a situação a ficar apertada, aí você fica com raiva de Deus, você questiona Deus, você culpa Deus. Você, não quero mais saber de orar, não adianta mais orar, porque o Senhor não me responde, eu não vejo nada acontecer, eu não vou mais na igreja, não adianta mais nada. Por que fulano tem, que não faz nada, e eu que sigo a Deus não tenho? E aí vem um monte de pensamento ruim, que a gente sabe de onde que vem. Então a gente não pode dar brecha, gente. Isso é brecha para o inimigo começar a soprar um monte de coisas na nossa cabeça que a gente viu. A gente viu que tudo que fala que Deus não nos ama, que Deus não cuida de nós, que Deus nos abandonou, é para nos afastar do Senhor. Mas Deus é aquele que nunca dorme. Enquanto nós estamos dormindo, o Senhor está trabalhando a nosso favor, está na sua palavra. A gente tem que ter fé e crer na palavra, mesmo que a gente esteja no meio da tempestade. Mesmo que a gente não enxergue o amanhã. Mas o amanhã está na mão do Senhor. Uma hora esse deserto vai passar, uma hora isso vai acabar. Então, a resposta mais verdadeira para o contentamento pode ser em nossos piores momentos. Permanecer contente quando tudo está de cabeça para baixo é aprender o segredo do contentamento. É crer na promessa de que, mesmo que tudo pareça dizer não, Deus nos promete que nunca nos deixará e nunca nos abandonará. Então, aqui, a Liz, né, a Elizabeth, do quarto de guerra, ela diz para o Tony: eu descobri que o meu contentamento não pode vir de você, Tony. Eu te amo, mas eu sou dele antes de ser sua. E por eu amar Jesus, vou permanecer aqui. Então, ela não desistiu do marido dela. Por quê? O contentamento dela não estava no marido dela, o contentamento dela estava no Senhor. E apesar dela amar o marido dela, sim, o maior amor dela estava no Senhor. O maior contentamento dela estava no Senhor. Então, por isso ela não desistiu do marido dela. Então, é isso que deve acontecer na nossa vida. Nosso contentamento, ele tem que estar no Senhor. Acima de todos, por mais que a gente ame nossa família, por mais que a gente queira bem da nossa família, por mais que a gente, né, precisa trabalhar, por mais que a gente precisa comprar coisas para a gente sobreviver, roupa para poder não, né, proteger do frio, alimento para a gente comer, pagar a conta, a gente precisa. Mas essas coisas não podem se tornar uma obsessão. Nossos pensamentos não têm que estar nessas coisas o tempo todo. Né? O próprio Senhor fala: por que se preocupar com o que vestir? Por que se preocupar com o dia de amanhã? Nós sim devemos fazer planos, mas colocar nas mãos do Senhor. E não ficar se preocupando com coisas vãs que não vão mudar em nada. Nossos pensamentos têm que estar no Senhor. E Ele vai cuidar de tudo. Nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos trabalhar e o Senhor vai prover todo o necessário para nós. A sua graça está sempre disposta para nos ajudar, mas para isso é necessário duas coisas: nos aproximarmos do trono de Deus e assim como Deus nos perdoa, também devemos perdoar. E aí nós entramos no terceiro dia, que fala sobre o perdão. Que aí a Elizabeth perdoou o Tony por tudo que ele havia feito, né? Por ter sido um marido grosso, um marido que não ficava em casa, só trabalhava, ainda roubava no trabalho. E aí vem, como que a gente vai perdoar aqueles que nos fazem mal? Como nós vamos ser capazes de perdoar? Se a gente sente raiva, se a gente sente vontade de se vingar, de fazer a própria justiça. Só existe um caminho, é Deus, não tem outro. É só pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, que a gente vai conseguir perdoar aqueles que um dia nos fizeram mal. Independente do que seja, uma coisa pequena ou uma coisa grande. A única forma de liberarmos perdão é através da graça de Deus. Por nós mesmos, nós não vamos. Por nós mesmos, nós vamos querer, né, olho por olho, dente por dente. Então, nós sabemos que, para viver em comunhão com o Senhor,
nós devemos pedir perdão dos nossos pecados. E a gente sabe que para a gente receber o perdão dos nossos pecados, nós temos que nos arrepender. E aí nossos pecados serão apagados. Nosso contentamento deve estar no Senhor, independente do que esteja acontecendo na nossa vida. Que a gente sabe que Ele está cuidando de nós, mesmo que a gente não esteja vendo. E outra coisa que o Senhor precisa e pede para que nós façamos é perdoar. Perdoar as pessoas assim como Ele nos perdoa. Se nós pedimos perdão, nos arrependemos, Ele apaga nossos pecados, por que nós não vamos perdoar aqueles que nos fizeram mal? Antes de dar o perdão, a gente já recebeu o perdão de Deus. Então, existe também aquela parábola que Jesus conta, né, do rei, em que o súdito lá estava devendo para o rei, e aí era uma quantia muito alta. Não me pergunte onde que tá, gente, eu sou ruim de gravar. Se é Mateus, não, onde foi que eu li. Mas eu lembro dessa história. Então, ele foi lá pedir perdão da dívida para o rei e o rei perdoou. E aí, quando ele saiu lá fora do castelo lá, de onde o rei estava, ele encontrou com um outro que devia para ele. E aí ele pediu, por favor, me dá mais uns dias para eu pagar, não tenho. E aí ele pegou e falou assim, não vou te perdoar, não, eu quero receber o que é meu. E jogou ele na prisão. E aí o rei ficou sabendo do que ele havia feito, mandou chamar ele e falou, como que você não perdoou o outro se eu te perdoei? Já que você não fez o mesmo que eu fiz, você vai ficar na prisão também. E aí mandou prender ele na prisão. Então é a mesma coisa. Como Deus dá o perdão para nós, nós temos que dar o perdão para os outros. Em Marcos 11, 25, nos diz que se tivermos algo contra alguém, devemos perdoar para que assim os nossos pecados sejam perdoados. Eu anotei aqui. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. E a gente sabe que a gente, se aproximando do trono da graça, com toda a confiança, nós vamos receber misericórdia e receber graça que nos ajude no momento de necessidade. Então, por que nós não vamos dar perdão para aqueles que nos fizeram mal? Liberar perdão. Gente, o maior bem que a gente faz não é para aquela pessoa que a gente está dando perdão. O maior bem é para nós mesmos. Por quê? Aquela pessoa, a gente perdoando ou não vai fazer diferença na vida dela. A não ser que ela queira estabelecer um relacionamento. Dependendo do que for, até dá, né? Mas dependendo do que for, fica difícil. A gente pode perdoar, mas cada um vive a sua vida, né? Sem mágoa, sem rancores. Agora, restabelecer comunhão, depende, né? Isso Deus não nos pede. Deus pede que a gente perdoe. Agora, estabelecer, né, o amar, diz, amar seus inimigos, não é você viver como você ama aqueles que você ama. É você ter respeito, é você fazer o bem, é você, da mesma coisa que você faria por alguém que você gosta, você fazer para aquela pessoa, mas dizer que você vai ter um relacionamento íntimo, de amizade, de comunhão, e já é outra coisa. Essa é a diferença. Então, Deus convida a nos aproximarmos do seu trono com confiança a fim de recebermos misericórdia e graça. A gente tem essa promessa, que nós podemos nos achegar com confiança ao trono da graça, mas, para isso, nós precisamos liberar perdão, como está falando aqui em Hebreus. Aqui em Hebreus. Acabei de ler. Aqui. Né? Hebreus não, é Marcos 11, 25. Tô confundindo com aqui, ó, Hebreus 13, 5. É Marcos 11, 25, que a gente deve perdoar aqueles que tem alguma coisa contra alguém.
Então, em Hebreus 4,16, já está falando que nós devemos nos aproximar do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Sabemos que a palavra de Deus, ela serve como um juiz, onde prestamos contas. Quando a gente está lendo a Bíblia, tem coisas que nos cutucam, né? Tem coisas que falam, nossa, isso foi um tapa na cara agora que Deus me deu. Eu não devia ter feito isso, não podia fazer isso. E tem coisas que a gente lê e fala, nossa, eu tô certo. Que bom, eu estou agradando a Deus. Então a palavra, ela nos orienta o que é certo e o que é errado. Mas, através da nossa confissão de fé, né, que Jesus morreu por nós através da expiação dos nossos pecados, nós fomos perdoados. Nós ganhamos a salvação por causa de Jesus, por causa da sua morte. E da sua redenção, podemos nos aproximar com confiança no céu. Então, primeiro houve o perdão dado por Deus. Quando Jesus morreu na cruz, ali nós recebemos o perdão. Deixa eu virar minha folha aqui. Tô acabando já. E aí a gente pode ter ousadia e confiança que Deus está nos ouvindo. Mas sem o perdão, como que a gente vai chegar? A gente sabe que a gente vai estar errado. Sem o perdão, não pode haver generosidade nos relacionamentos. Não só no relacionamento entre você e o Senhor, como no relacionamento com as pessoas, né? Aquele relacionamento vertical e o relacionamento horizontal que a gente aprendeu lá no primeiro livro, lá, Plano de Batalha por Oração. O relacionamento vertical é entre você e Deus. O relacionamento horizontal é entre você e as pessoas. Então, como que nós vamos chegar com ousadia e confiança, como ali diz que a gente pode chegar com ousadia e segurança? Está livre acesso para nós. Mas, se nós não perdoamos, como? Com que cara que nós vamos chegar? Vamos colocar uma palavra mais simples. Com que cara a gente vai chegar diante de Deus? E como a gente vai ter um relacionamento de comunhão com o Senhor? Sem perdão. Nós pertencemos a Deus antes de nos relacionar a qualquer pessoa. E a maneira de vermos Deus em nossas vidas nos permite entender o perdão. Isso promove uma visão clara de como o evangelho se aplica à vida. E aí o que acontece? É Cristo que vive em mim. Se o Senhor diz que eu devo perdoar, por mais que eu queira, eu tenho que pedir, Senhor, me ajuda. Senhor, muda isso dentro do meu coração. Senhor, tira essa mágoa. Senhor, tira essa dor. Com o tempo, apaga. Apaga isso do meu peito. Me ajuda a perdoar. Talvez hoje você não consiga nem encontrar com essa pessoa para poder falar, eu te perdoo. Mas diante do Senhor, no seu coração, você pode falar para Deus, Senhor, eu perdoo. O Senhor conhece o seu coração, vai saber se você está falando do fundo do coração verdadeiramente ou não. Às vezes a pessoa já morreu, não tem como você pedir perdão mais. Mas você vai estar confessando diante de Deus. E o seu coração é o que ele vê. E aí o que acontece? Tira-se um peso das costas. Tira-se um peso. Porque isso, gente, só traz a nossa vida. Só atrapalha a gente com relação a Deus. A outra pessoa é a outra pessoa e Deus. E às vezes outra pessoa nem Deus tem. Mas e nós? E nós que às vezes estamos bloqueando as bênçãos de Deus na nossa vida por causa disso. Então a gente tem que pedir socorro, meu Pai, me ajuda. Eu sozinha eu não consigo, mas o seu Espírito em mim tudo pode realizar. E é assim que a gente mostra que a gente testemunha que é filho de Deus, que a gente testemunha que é um discípulo do Senhor, e é assim que se aplica o evangelho, ao contrário do que o mundo diz. Ao contrário do que o mundo diz, vai e se vinga, dá o troco, faz pior, calúnia, sai falando. É isso que o mundo quer, é isso que o rei do mundo fala. Mas nós não somos do mundo, nós somos de Deus. Então, por amor que você tem ao Senhor, não a pessoa, mas o amor que você tem ao Senhor,
peça auxílio, peça ajuda, porque o Senhor vai dar. Com devido tempo, o Senhor vai dar. Não vai ser de uma hora para outra. Mas se você persistir e pedir, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, você vai chegar uma hora que você vai falar, nossa, aquela mágoa não tá mais no meu coração quando eu lembro da pessoa. Está indiferente. Passou. É o quê? É a graça do Senhor que age dentro, curando as feridas, cicatrizando as feridas que foram deixadas por aquela pessoa. Só o Senhor pode fazer isso, não há outro caminho. Podemos orar a Deus porque fomos perdoados por Deus e podemos oferecer o mesmo perdão a outros, porque antes o perdão foi dado a nós. Então, assim como nós recebemos o perdão de Deus, nós devemos perdoar também, porque o Senhor é misericordioso. E quantas vezes a gente não erra, né? Muitas vezes, muitas vezes. A gente abre o olho e já tá errando. Mas Deus perdoa, então por que nós não vamos perdoar? Peça auxílio ao Senhor. E aqui a gente encerra a sessão 5. Então, a sessão 5, ela fala basicamente sobre isso. Sobre a comunhão com o Senhor e como que nós devemos viver nessa comunhão com o Senhor, a comunhão com as pessoas. Então, de acordo com o relacionamento vertical que nós temos com o Senhor, nós vamos viver na horizontal, que é com as outras pessoas, sem dependência emocional, sem submissão às outras pessoas. Gente, obediência e respeito é uma coisa, submissão é outra. A gente só deve se submeter a Deus. Se aquilo que a outra pessoa está colocando sobre você é algo que está dentro da palavra, que é verdade, que é o mesmo que Deus diz, beleza. Agora, se aquilo que a pessoa quer te submeter é contrário ao que Deus diz que é para você fazer, você não tem que se submeter. Você tem que se submeter ao Senhor e Ele te honrará. Ele fará justiça por você. Ele é fiel. As pessoas não são fiéis, mas Deus é. Nós é que somos infiéis perante o Senhor. Muitas vezes damos mais crédito para as pessoas do que para o próprio Deus. Então, nós não devemos criar relacionamentos de dependência emocional. Isso não é do Senhor. Nós não devemos ter dependência de nada. Nossa dependência deve estar somente no Senhor. Em todas as áreas da nossa vida, nós temos que depender somente dEle. Porque é Ele que supre as nossas necessidades, seja físicas, seja materiais, seja emocionais. É Ele que supre. Né? Sem mim nada podeis fazer. Como Jesus diz, devemos estar ligados a Ele, através da palavra. Porque é a palavra que nos fortalece, nos orienta, nos conforta, nos ajuda a vencer nossas limitações, nossos medos, nossas seguranças, nossas dúvidas. Então, gente, é um conjunto de coisas que para a gente ter uma comunhão com o Senhor, não basta só uma oraçãozinha e ir à igreja. É uma mudança de vida. É mostrar que realmente Cristo vive em nós. Porque hoje é moda, né? Todo mundo ser evangélico é moda. Mas e querer ser semelhante a Cristo? Nós temos até os últimos dias da nossa vida para tentar ser semelhante a Cristo. É fácil? Não, não é fácil. Mas é o que Deus pede para nós, negue-se a si mesmo. Isso é ser filho de Deus. Isso é dar bons testemunhos. E cabe a nós pedir perdão todos os dias, se arrepender, mudar de atitude, né? E buscar ser semelhante para que Cristo viva em nós. E aí a gente encerra esse livro, né? Foi muito bom, foi muito edificante. Na primeira sessão, então, fala sobre como ter um relacionamento melhor com o Senhor, através da oração, através da busca da palavra, né? Como você tem priorizado o seu relacionamento com o Senhor, se você tem separado uma hora para se dedicar ali em oração, para estar lendo a Bíblia. Ou durante o restante do dia, se você continua ali em comunhão com o Senhor, tudo que você faz, agradecendo, pedindo ajuda, né? Dando graças em tudo que faz.
Depois, sobre a prestação de contas, que fala sobre ter alguém para te ajudar na caminhada com o Senhor, para chegar até, né, o alvo que é Cristo. Então, aquele amigo verdadeiro, fiel, que vai te dizer a verdade em amor, que não vai ser um acusador, mas pelo contrário, ele vai te confortar, vai te corrigir, vai te alertar, vai abrir teus olhos para às vezes estar indo para o caminho errado. E aí você vai ver, né, enxergar como Deus quer que você mude através desse amigo. Então tem que ser pessoas que vocês possam confiar verdadeiramente, pessoas que usam, né, a palavra para te aconselhar, que não vai sair contando a sua vida para os outros, que não vai começar a te dar conselho errado. Então tem que tomar muito cuidado para quem você se abre e conta os seus segredos. Depois, na seção 3, sobre o vivendo o evangelho. Aí fala sobre a graça, né, que nós recebemos quando o Senhor morre na cruz, a graça da salvação, mas também a graça que nos é dada todos os dias para a nossa santificação, através do Espírito Santo. Aí nós somos transformados, dia após dia. Então, todas essas coisas que a gente falou hoje, a gente só consegue se for pela graça do Senhor. Não só o perdão, mas mudar as nossas atitudes, porque é como mudar hábitos, né? Quando a gente está acostumado a comer determinado tipo de comida e aí a gente quer, né, emagrecer, como é difícil mudar o hábito. Imagina aquele costume que está entranhado na gente, né? De fazer fofoca, de falar mal dos outros, de murmurar, de reclamar, de criticar, fora outras coisas. A gente mudar essas coisas, às vezes, mínimas que a gente não dá atenção, mas que incomodam o Senhor. Como eu falei, não falar mais que a boca, quando vê a gente falou, que não devia. Então, essa vitória, né, só é alcançada, nossas limitações só são alcançadas, vencidas, nós só somos transformados pela graça do Senhor. E essa é a seção 4. E na seção 5 que nós vimos hoje, que é os efeitos da graça na nossa vida, os frutos que nós damos por viver impactado pela graça, por viver de acordo com o que Cristo deseja viver, de acordo com o que Deus planejou que a gente fosse, né, a ser com o nosso testemunho, né, filhos de Deus, identificados como filhos de Deus. Então, esse livro, claro, isso é só um bem superficial aqui que eu falei, foi bem mais aprofundado, mas nós aprendemos muito a ver como nós devemos não só lutar contra o mal, né, que está agindo através das pessoas, mas no nosso relacionamento com o Senhor, de comunhão, de oração, de busca. As coisas na nossa vida, elas só acontecem de acordo com tanto que você busca a Deus. Quanto mais você buscar a Deus, mais transformada vai ser a sua vida. Quanto mais você se dedicar em buscar o Senhor, quanto mais você for sincero, sedento, honesto, correto, fiel, mais o Senhor vai derramar as suas bênçãos na sua vida. Não estou dizendo bênçãos materiais, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo bênçãos espirituais, os frutos espirituais, os frutos do Espírito Santo, que é o que nos traz realmente o contentamento que a gente diz que só encontra em Cristo. É quando a gente começa a ter esses frutos na nossa vida, viver esses frutos. É o que nos faz feliz realmente, é o que nos dá alegria realmente. A nossa alegria se torna estar no Senhor, porque passamos a viver os nossos dias no amor, na alegria, na paz, na paciência, na amabilidade, na bondade, na fidelidade, na mansidão, no domínio próprio. Quando a gente começa a produzir essas coisas, as pessoas que estão ao nosso redor, elas sentem e aí a gente começa a transformar as outras pessoas, a tocar nas outras pessoas. Então, quanto mais a gente busca o Senhor e deixa o Espírito Santo transformar a nossa vida, mais nós vamos produzir os seus frutos e mais nós vamos ser recompensados, nós vamos ser alegres, nós vamos ser felizes por completo. Bom, meninas, então é isso.
eu vou encerrar a live por aqui. Eu agradeço muito a participação de vocês nessa leitura. Foi bem diferente, né, dos outros livros que nós lemos. A estrutura dele, as dinâmicas, é realmente como uma aula que a gente foi fazendo as sessões. É como se a gente tivesse um professor ali, né, fazendo as perguntas, ensinando. Então, ele foi totalmente diferente da narrativa dos outros livros. E deixa eu tirar aqui para poder, quem estiver entrando, saber, né, de qual livro eu tô falando. Então, eu recomendo sim. Só que vocês têm que observar bem a capa do livro, porque tem dois com a capa bem parecida. Um tá escrito estudo bíblico e o outro tá escrito só quarto de guerra, tá? Então, o que tá escrito só quarto de guerra é a narrativa do filme, então conta só a história do filme. Mas o que tá escrito estudo bíblico são esses que têm perguntas e meditações pra gente fazer na palavra de Deus. Tá? Então, por isso que é um estudo bíblico, a gente cresce através dos versículos, dos capítulos que é disposto aqui, né? Todas as sugestões e todas as perguntas são feitas com embasamento bíblico. Por isso que é muito rico esse livro aqui. Recomendo sim para quem ainda não leu ou está conhecendo agora, né? Não ouviu falar, que possa adquirir e fazer também. A gente está encerrando hoje a nossa leitura, nós não vamos mais comentar aqui por aqui sobre o livro, mas quem, né, quiser ler, pode ler a qualquer hora. Sempre será bom para edificar. E quem já leu, daqui a um tempo também tá sempre relendo. Eu já deixo aqui do lado na minha mesa os dois outros livros que nós lemos. Esse foi o primeiro que a gente leu em janeiro e esse que foi o anterior desse. Eles são muito bons, eles são ótimos. Então eu deixo na minha cabeceira aqui, né? Cabeceira na minha mesa aqui de oração, né? Não na cabeceira da cama. Mas eu deixo sempre aqui, porque quando eu lembro que tem algo aqui, mas não tenho certeza, eu corro aqui e dou uma folheada, né? Sobre o que fazer, como agir, para não esquecer, sabe? Com relação à oração. Então, meninas, eu agradeço a participação de todas que leram comigo. Fico feliz de vocês terem gostado também, aceitado a minha sugestão de ler junto. E amanhã nós vamos estar entrando em outro livro que eu estou muito ansiosa, curiosa para saber como que vai ser. E aí, a partir de amanhã, eu vou estar compartilhando aqui também com vocês, como eu sempre faço, para quem não puder ler junto com a gente, poder saber do que se trata o livro e quem se interessar comprar, né? E é através das livrarias, tá? Não sou eu que vendo, não sou eu que disponibilizo, não. Cada uma compra onde acha que tá mais em conta e tá mais perto, às vezes, por causa do CEP, né? Do frete, por causa do CEP. Então, aí vai menos de cada um. Mas é para mais sugestão mesmo, porque é bom a gente ler livros que edificam, né? Gastar ali, investir numa coisa que vai nos ajudar a crescer espiritualmente. Então, meninas, obrigado pela participação. Eu vou encerrar aqui para dar início a outra live e aí a gente vai falar sobre o livro de amanhã, tá bom? Um beijo, meninas. Fiquem com Deus e até daqui a pouquinho.